Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais rápido e a ideia dele é trazer uma possível break change no Flutter 3.24 e que já vem também um pouquinho lá do Flutter 3.22 em relação à renderização no Flutter Web. Tá? Então ele pode realmente quebrar o seu app se você for fazer essa migração aí para o Flutter 3.22 e também para o 3.24. Então algumas pessoas já já entraram em contato comigo, já pedindo alguma ajuda, perguntando se houve alguma mudança significativa. Então houve uma pequena mudança e a gente vai falar nisso nesse vídeo. Então aproveita, já deixa o like aqui para apoiar o nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu recomendo que você se inscreva para ser notificado toda semana dos novos vídeos que nós publicamos aqui do canal. Bem pessoal, então no nosso vídeo recente aqui sobre o Flutter 3.24, o lançamento do Flutter 3.24, eu comentei ali uma seção de algumas break changes que chegaram nessa versão do Flutter. Mas se você entrar na página específica de break changes, você não consegue ver qual a break change específica ali do Flutter Web, tá? E diz respeito aqui à renderização na web. Então o que acontece, né? No Flutter a gente tem dois tipos, duas formas de você fazer a renderização. Quando você vai mostrar ali a página pro usuário, né? Você pode usar o Canvas Kit, tá? Que basicamente então ele vai utilizar lá o Canvas Kit, vai usar o WebGL, né? E para renderizar ali todos os componentes ali com o Skia, que é a engine padrão do Flutter até então. Então com isso você vai ganhar mais performance e você vai ganhar o famoso Pixel Perfect. Então esse é, vamos dizer assim, o argumento para você usar o Canvas Kit. Porém, o Canvas Kit ele adiciona, então, 1.5 MB no download size. Então, isso pode ser um problema para o carregamento inicial do seu app. Então, tradicionalmente, a gente tinha a renderização em HTML. Então, o HTML ele reduz, porque ele não tem esse 1.5 MB a mais, porém, ele vai usar os componentes do Flutter ali em HTML puro, usando o DOM ali para construção dos objetos. E o que acontece? Ele não vai ser tão pixel perfect, tá? Porque esse render em HTML ele não é tão vamos dizer assim, perfeito, tão alinhado com as especificações originais. Então, se você renderizar em web, você vai notar ali algumas diferenças visuais no aplicativo. Bom, só para falar isso, então o que acontece? Até então, o auto, a opção auto, ela estava como padrão no Flutter 3.22 para você renderizar para web. Agora, a renderização, vamos dizer assim, automática, a default, é o Canvas Kit. Então, quando você executar lá o comando, Flutter Run ou Flutter Build, automaticamente, se você não passa a flag -- Web Renderer, ele vai utilizar o Canvas Kit por padrão. Tá? Então, isso é importante que você saiba. Então, agora você pode passar ali o Canvas Kit, o HTML e o Auto, como opção ali de renderização. Além disso, como eu falei para vocês, a gente já tem vídeos sobre isso também, várias pessoas falaram sobre isso. O Flutter na versão 3.22 ele mudou a forma de inicialização do app em si, tá? Por meio aqui do Bootstrap.js, que ele gera ali para você incluir no HTML. Então o que acontece? Se você for fazer ali alguma customização, você pode seguir esse link aqui, Write a Custom Flutter Bootstrap, mas é importante agora que você passe então a configuração aqui de qual render você quer utilizar. Se você vai passar aqui a opção de HTML ou você vai passar o Canvas Kit. E aí você vai passar esse objeto de configuração lá para o loader da sua aplicação. E aí aqui eles deixam uma nota, dizendo que a renderização ali, a inicialização ela mudou no 3.22, então é legal que você dê uma olhada aqui nessa inicialização Web Legacy, tá? E aqui é bem interessante porque ele explica então qual opção utilizar. Então o Canvas Kit ele vai priorizar mais performance e consistência. O HTML ele vai otimizar o download size, em relação à performance. E o Auto, que eu acho que é uma opção interessante, por quê? Porque ele basicamente vai otimizar um download se você está num browser mobile. Então vamos supor que o usuário está acessando o app web como se fosse uma PWA ali pelo navegador. Então ele pode utilizar, por exemplo, a opção HTML para fazer a renderização. Enquanto lá no browser tradicional, no computador, ele utiliza o Canvas Kit. Tá? E aqui tem as opções que você pode passar, o Web Render auto, Web Render HTML ou simplesmente passar o Release
se você for trabalhar com o CanvasKit, porque agora então ele é o default, tá? E essa é a mudança principal, né, entre a 3.22 e a 3.24. Provavelmente, né, nos próximos releases a gente vai ver novas funcionalidades nessa questão do carregamento, principalmente, né, quando a gente está considerando WebAssembly, outras formas de carregamento e otimização dessas engines de renderização. Então é legal a gente sempre ficar de olho, principalmente nessa página aqui. E como eu falei para vocês, se a gente for na parte de break changes, né, a gente não acha nada específico sobre o Flutter Web. Mesmo que no post lá do Medium, se a gente entrar, está escrito que houve, né, algumas break changes ali na forma de inicialização, né, do render do Flutter Web, beleza? Então, fiquem de olho nessas páginas, eu sempre vou tentar trazer para vocês aqui alguma atualização em relação a isso. Também se tiver alguma issue nova em relação ao Flutter Web, especificamente nessa versão, então é legal, né, a gente sempre ficar de olho, porque justamente esse processo de migração, né, de uma versão para outra, a gente sabe, né, que sempre vai ser doloroso, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, dessa dica, deixa o like aqui no vídeo para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!